Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um webinar Azevedo Capacita. Esse é o episódio 91. Toda quarta-feira a gente realiza esse webinar, aí às 10 da manhã. Então, quem consegue participar ao vivo ou o pessoal que também fica assistindo depois da gravação, vai para o YouTube também da Azevedo Capacita. E assim, cada semana um tema diferente, um convidado diferente para estar aqui com a gente falando um pouquinho. É um bate-papo, então fiquem à vontade, o pessoal que está ao vivo, fiquem à vontade para abrir o microfone, abrir a câmera, levantar a mão ou mandar aqui no chat também. E eu vou estar de olho perguntando para o Dr. Carlos, e vai estar com a gente aqui respondendo, e também, ou comentários, né? Acho que é bom, nossa realidade aqui, a gente está vários estados no nosso país, e a realidade de cada um nós sabemos. Então, episódio 91, gestão de contratos com operadoras e prestadores, como fortalecer parcerias e potencializar resultados. Tá aí, doutor Carlos Miranda está voltando aqui, se eu não me engano, terceira, né, ou quarta vez. Doutor Carlos está sempre com a gente, e quando a gente precisa de algo, vem o tema, ele está sempre disponível para a gente. Já era para ter acontecido, né? A gente precisou adiar por causa do evento, os FEOSP, né? Então a gente conseguiu chegar e remarcar uma data, mas doutor Carlos Miranda, advogado, com MBA em Gestão de Saúde, em Saúde, Direito Regulatório e Contratual, Desenvolvimento Comercial, Gestão Hospitalar, Relacionamento com Operadoras de Plano de Saúde e Gestão Saúde Suplementar. Doutor Carlos, obrigado mais uma vez pelo seu aceite, né? Estar com a gente aqui nessa manhã. Aí estamos aí com a casa cheia, pessoal, todo mundo ligado aqui. Seja bem-vindo mais uma vez e obrigado pelo seu aceite. Eu vou deixar que você se apresente, fale mais um pouquinho e a gente já consiga iniciar esse nosso webinar. Excelente. Bom dia a todos, bom dia, Lucas. Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco sobre relacionamento entre operador e prestadores. E uma parte mais importante dessa relação, que é a parte regulatória, que é a parte legal dos contratos. O contrato de prestação de serviços das operadoras, ele tem o princípio dele ele é regulado por uma lei federal, todos conhecem, que é a 13.003, de 2018. Então, essa lei ela regulamenta todos os princípios obrigatórios que deve constar no contrato, o que deve ser, o que é as proibições e a base inicial, que é a negociação de tabelas, reajuste, prazos, pagamentos, enfim, toda a parte de remuneração que a operadora fará com ao prestador de serviço quando executado o atendimento ao beneficiário. Já posso compartilhar a tela, Lucas, como que a gente vai seguir? Não, fique à vontade, pode compartilhar. Vamos lá, vamos começando aí. E pessoal, pode levantar a mão que eu estou de olho. Se o Carlos está focado aqui, mas eu estou aqui de olho, então fique à vontade até durante mesmo o webinar, a gente já combinou isso. Fique à vontade para perguntar e para colaborar com a gente. Perfeito, Carlos, perfeito. Perfeito? Então, o tema, o Lucas já adiantou, a gente vai falar um pouco sobre os contratos, a gestão de contratos entre operador e prestadores, e o que a gente deve fazer como hospital, como operadora, para fortalecer essa parceria e ter um resultado satisfatório para ambos os pares. Bom, uma breve apresentação do que eu já fiz, por onde eu passei, minha graduação, minha formação acadêmica. Eu já passei por muitos hospitais, muitas operadoras. Eu tenho algumas formações na área de gestão de saúde, gestão de contratos, pós-graduações em direito processual, por exemplo, civil e consumidor. Vamos lá. Primeiro eu quero deixar, o Lucas já comentou sobre a forma que a gente vai seguir com essa apresentação. Eu não diria uma apresentação, e sim um bate-papo, que eu gostaria que todos participassem com dúvidas, perguntando através de mensagem. Eu não consigo ler as mensagens por aqui, mas o Lucas ele vai fazer as perguntas que vocês enviarem pelo chat. E também abrir a câmera, vídeo, para a gente, algumas pessoas eu percebi que eu já conheço há muito tempo, outras são caras novas, e essa é uma oportunidade para a gente se conhecer
e melhorar o relacionamento comercial com essas operadoras. Então, a princípio, as condições contratuais da prestação de serviço, ela tem um âmbito muito elementar quando a gente trata de operador e hospitais e clínicas, no caso, operadores e prestadores. A gente tem hoje uma regulação muito forte que ela determina quais os princípios que a gente deve seguir para fazer essa contratualização. Que a ANS, ela começou com uma RN a 363, 364 e 365, isso lá em 2012, 2013. Posterior a isso, o Congresso Nacional compilou essas resoluções e trouxe a lei e aprovou a Lei 13.003, que ela serve como base para os contratos de prestação de serviço entre as operadoras e os prestadores. Então, a gente traz também nessas condições as obrigações, responsabilidades, o que deve estar muito claro no contrato, quando a gente assina com o operador. A gente tem notado que muitos contratos eles têm algumas regras que não são permitidos na lei, mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, a base principal o que a gente precisa definir e ter muito claro no contrato, é o objetivo do contrato. O objetivo qual é? Vou prestar serviço de assistência médica hospitalar, vou prestar serviço de assistência médica não hospitalar ou somente hospitalar. Então, essa é a primeira cláusula que geralmente fica no início do contrato, que a gente já define os parâmetros do contrato. E durante as próximas cláusulas, a gente vai falar sobre os critérios de atendimento, critérios de faturamento, valores discutidos, reajuste dos contratos, os procedimentos que a gente vai atender, descrever os procedimentos habilitados, ou seja, eu vou trabalhar com conta aberta, vou trabalhar com um pacote, tudo isso a gente precisa definir isso na base contratual. A vigência, é claro, né? A vigência do contrato, ela precisa estar muito clara se ela tem a partir da assinatura, a partir de uma data pré-determinada, e como vai acontecer essa renovação. Eu acho que estou falando muito rápido, né? Vou diminuir um pouco. E como vai acontecer essa renovação, se vai ser através de um aditivo, se vai ser uma renovação automática, e também, se ocorrer a rescisão, como que a gente vai tratar esse tema. Então, todas essas regras a gente trata no contrato com as operadoras. E, claro, como eu já adiantei, as penalidades, as penalidades, elas não podem ser só para uma parte, ela precisa ser recíproca. Quando a operadora ela comete uma falha, ela precisa ter uma punição prevista em contrato. Quando o hospital também comete essa falha, digamos assim, essa falta, né, também haverá uma penalidade, seja ela uma suspensão de atendimento, seja uma multa pecuniária, enfim, isso precisa estar definido em contrato. A periodicidade de reajuste, né, a gente tem hoje essa mesma lei que eu citei, a 13.003, ela determina que o contrato ele precisa ser renovado uma vez por ano, reajustado uma vez por ano. E o hospital, ou o prestador de serviço, ele precisa informar, comunicar à operadora que ele quer que o contrato seja reajustado. Isso deve ocorrer nos primeiros 90 dias do ano. A operadora ela tem livre-arbítrio para determinar se o contrato a negociação vai acontecer nesse período ou um período anterior à renovação do contrato. Mas a comunicação e o interesse de reajuste, ele precisa acontecer e precisa ser, buscado, precisa ser informado e comunicado pelo prestador. Se o prestador não fizer essa comunicação de reajuste, né, ele vai ter uma penalidade quando for renovar o contrato. Isso a gente vai ver um pouco mais para frente. Eu trouxe, inclusive, alguns prints de contratos para a gente entender como isso vai acontecer. Tá? Como eu já falei, os prazos estabelecidos de contratos, as regras e a negociação. Se o contrato ele vai ser reajustado de forma, se vai ser uniforme ou se determina, olha, para diárias e taxas, o reajuste vai ser o índice A,
para pacotes índice B. Tudo isso a gente precisa que seja previsto em contrato. E o relacionamento com a operadora, a gente tem hoje uma dificuldade, em algumas operadoras, a gente tem uma dificuldade muito grande em ter um relacionamento diário, porque algumas delas, acabaram centralizando o atendimento através de site, através de chat, e a área comercial ela ficou muito para responder casos pontuais. No dia a dia, esse contato ele acaba acontecendo através da IA ou através de atendimento de chat. Muitas vezes tem uma pessoa do outro lado para responder essas questões. Mas a gente busca, mesmo assim, a gente busca ter um relacionamento próximo com a operadora, porque com esse relacionamento próximo da operadora, a gente acaba tendo um entendimento melhor sobre o atendimento, sobre os processos, sobre principalmente glosas, ciclos de receita, novos produtos que a operadora lança. Então, essa comunicação ela precisa ocorrer sempre que for necessário, claro, por parte do hospital e da operadora. A gente procura fazer reuniões periódicas, pontuais, fazer relatórios, mandar e-mail, enfim, ter um contato com essas operadoras para que a gente, quando a gente precise de negociar alguma coisa específica, a gente já tem uma intimidade, digamos assim, com o comercial, com o relacionamento da operadora. E tudo isso que a gente está falando, a gente precisa tomar muito cuidado com as normas que o órgão regulador emitiu, com os contratos firmados entre as partes, né? E também com o compliance, porque cada empresa tem o seu compliance e a gente precisa conversar com essas normas para que nenhuma delas infrinja nem infringe uma a outra e isso possa ocorrer problemas futuros. E, por fim, a gente precisa fazer um trabalho de pesquisa de satisfação, principalmente entre pacientes, se for possível, né, de usuário, para, quando a gente for negociar com a operadora, sentar com essa operadora, a gente ter essa informação e para conseguir algo melhor para o hospital, para a instituição de saúde. Então, essa pesquisa de satisfação, que muitas vezes o paciente ele opta pelo hospital A em vez do B, porque tem uma série de serviços naquele hospital, ou atendimento humanizado, seja atendimento de recepção, a agilidade na emissão de guias, enfim. O paciente, o beneficiário da operadora, ele tem essa opção de buscar o melhor serviço para ele, o melhor, que eu digo, na forma de classificação individual. Aqui a gente entraria num outro ponto, mas antes da gente mudar de assunto, eu gostaria de abrir para perguntas, se alguém tem alguma dúvida, eu não sei se o Lucas está acompanhando o Tô, chat. tô acompanhando aqui. Uma coisa que, assim, a Sirlene tá sempre com a gente aqui. Eu não lembro, Sirlene, de onde que você é, Sirlene. Eu tô te vendo aqui agora, mas eu não lembro qual estado você tá, Tô tentando olhar pelo uniforme aí, viu? Mas a Sirlene perguntou, Sirlene Pereira Mota. Ela já fez uma pergunta de cara. Você falou a primeira palavra A, ela já mandou aqui. Qual é a lei que regulamenta? 13.003. 13.003, Sirlene. Isso. É 13003. Para você ter acesso a essa lei na íntegra, você pode colocar no seu buscador de internet favorito, aí você coloca a Lei 13.003 Planalto, que todas as leis publicadas, as leis federais, elas são armazenadas no site do Planalto do governo federal. É só você entrar lá, a 9656 está lá, a 9661 está lá, todas as leis federais se encontram nesse mesmo provedor, nesse mesmo site, que é do governo federal. Ô, Carlos, assim, doutor Carlos, eu acho que a gente pode, assim, lembrando de tudo que já aconteceu, o pessoal fica à vontade para perguntar aqui também. Lembrando de tudo que já passou por aqui, nós já conversamos nesses 91 episódios aí, e muitos falaram sobre operadoras, né? E não é fácil, né? A gente sabe que é um tema sensível, né?
Tá com eco, acho porque tem que fechar, Carlos. Fecha o microfone seu rapidinho. Deixa eu fechar aqui porque eu não consigo. Deixa que mas é isso, beleza. É porque vai e volta. Obrigado, Larissa. E então, todos que já passaram aqui, muitos episódios, né, muitos webinários, até alguns que você participou, muitos é a experiência entre as operadoras, né? E as divergências que tem, tanto de lei de LGPD, que os dados, né, que são enviados de volta, a gente já falou sobre isso em algum momento, e hoje não é isso, mas é a relação, né, contratual entre. Mas qual que é os erros mais comuns? O que que você acha, assim? O que que você acha que você pode falar com a gente? Como eu disse, na negociação em si, entre operadoras e a instituição. Porque o que a gente vê o pessoal comentando, isso eu não sou, tá? Eu não sou, não estou aí dentro, mas eu vejo o pessoal falando que é uma relação mais só tem um lado às vezes, de repente, né? Só tem um lado. Então, essa é uma dificuldade. Você vê Traz um isso? pro emocional. Vamos fazer isso. Você vê isso? Essa dificuldade realmente existe? E como melhorar isso? Isso é factível, acontece, porque como a operadora ela tem o poder, ela que faz o pagamento, então, em regra, digamos assim, ela quer determinar as regras dos contratos. Mas isso depende muito de quem está negociando do outro lado. Quem estiver negociando do outro lado precisa entender também das regras para negociar com as operadoras. Não deu entrada na parada. Deixa eu montar, acho que tinha alguém com o microfone aberto, Carlos. Pode seguir. E acontece muito quando a operadora ela quer fazer um credenciamento, ela manda uma proposta com os valores muito baixos, que não atende à necessidade do hospital ou da instituição de saúde. Aí o hospital precisa contrapor, negociar, sentar, discutir. A gente leva, em média, de 60 a 90 dias para fechar um contrato com a operadora, um contrato de credenciamento. Quando a operadora, o hospital aceita as regras da operadora, isso pode acontecer em 15, 20 dias. Mas isso, a regra geral é negociar sempre. No contrato, a gente sempre pede para incluir cláusulas que a operadora acaba não contemplando. Por exemplo, tem operadora, atualmente, ela coloca tempo de envio da conta de 45 dias para pagamento, ou seja, a gente atende, fica 30 dias para faturar, depois do faturamento ela pede mais 45 para pagar. Isso tem que ser negociado, e as operadoras, se o hospital conseguir fundamentar esses pontos, ela consegue reduzir esse tempo de pagamento. Então, esses são pontos, são situações que o hospital ele precisa entender do negócio, ou melhor, o departamento comercial e contrato do hospital precisa entender do negócio para negociar com o operador. Porque as operadoras, ela tem toda a informação que você imagina. Quando ela chega para o hospital, se o hospital tem 200 leitos, ela já sabe quanto que é a despesa fixa do hospital, quem são os fornecedores, quanto que paga de OPME, quanto que paga, enfim, ela já tem toda a informação. Mas agora, mais ainda, o piso da enfermagem, ficou tudo muito, muito parecido. Então, muda muito pouco o custo fixo de um hospital para o outro. Tá? E as operadoras sabem disso. E apesar que também a gente tem a Associação dos Hospitais Privados, que eles publicam um anuário com informações gerais dos hospitais. Então, o que a gente tem que fazer é negociar sempre com essas operadoras. Muitas vezes a gente pode não chegar no ponto que a gente gostaria, sim, pode acontecer, mas pelo menos alguma coisa a gente conseguiu melhorar na negociação. Só mais uma coisa para complementar. Eu não coloquei na apresentação dois pontos importantes, que quando no contrato precisa constar a lei de anticorrupção, é importante ter isso em contrato, e LGPD, para limitar o acesso das informações. E mais um ponto que geralmente algumas operadoras colocam no próprio cláusula de LGPD, outras colocam separado, que é o acesso na auditoria in loco
o acesso ao prontuário do paciente. Quem terá acesso ao prontuário? O Conselho Federal de Medicina, a gente já falou sobre isso aqui em uma oportunidade, quando eu falei sobre LGPD. O Conselho Federal de Medicina, ele determina que somente médico e enfermeiro têm acesso a essa informação, ou seja, profissional de enfermagem. Se a operadora fala assim, me manda por e-mail o prontuário do paciente, a gente não pode mandar. E, claro, essa informação é do hospital, o prontuário é do paciente, a informação de guarda, a responsabilidade de guarda é do hospital, mas a gente pode não compartilhar, a gente pode fornecer o documento físico em loco para que o médico auditor ou o enfermeiro auditor tenha acesso ao tratamento do paciente. Tá? Eu tenho a Maria Aparecida, ela fez um comentário e tem operadora que atualiza automaticamente a tabela. Qual tabela? De honorário médico? Porque geralmente a atualização, a gente sabe que operadoras, não vou falar nomes, mas a gente sabe que algumas delas, quando a tabela é própria, a tabela de honorário médico, é feita automaticamente. Isso a gente muitas vezes a gente não tem acesso, a gente não consegue discutir. Mas o que a gente faz, o que a gente negocia, que é a parte do hospital, que é diária, basicamente diárias e taxas. A negociação, as regras contratuais, como tabela, taxa de OPME, isso a gente já tem no contrato e a gente não deve fazer a negociação para reduzir. E a operadora nunca vai se dar que a gente consiga, que a gente peça para aumentar. Mas diárias e taxas é sempre aberta a negociação, nessas operadoras que têm tabela própria. E prevê a atualização automática e eles publicam no portal. A Dora estava... Ô, Dora, Carlos, vou apresentar. A Dora é a presidente da Federação da Bahia, junto com a gente, está sempre aqui. Fica à vontade, é uma alegria ter você junto com a gente aqui. É Luiz, manda isso. um abraço, mandei um Bom print dia. aqui, viu? Bom dia, pessoal. Obrigada aí, Lucas. Carlos, me tira uma dúvida. A gente tem recebido de alguns planos de saúde, né, uma exigência para atender uma normativa da questão dessa interoperabilidade e ter acesso aos prontuários de forma eletrônica. Né? Aí, assim, eu queria, você já tem isso, a gente é obrigado a aceitar, atender essa normativa, caso a gente não atenda, corre risco dos prestadores de serviço serem descredenciados, porque eles vão ter acesso, né? Eu entendi, pelo menos, e aí é por isso que eu queria que até os advogados que estiverem aí presentes, porque eu já recebi algumas demandas de alguns associados da federação, né, perguntando exatamente isso, se os prestadores serão obrigados a atender essa normativa e estar, porque também vai requerer investimento por parte dos prestadores de serviço, envolve aí a questão da tecnologia da informação, o investimento das assinaturas digitais de todos os profissionais, né, da área, para que o prontuário seja 100% digital, eletrônico, né, eletrônico. E aí eu estou um pouco na dúvida se nós temos a obrigação de fato, se essa normativa se os prestadores vão correr risco de perder seu credenciamento com esses planos de saúde. Você está acompanhando isso? Porque também isso, aqui mesmo em Campo Formoso, nós recebemos a semana passada, tá? Pelo Planserv e Unimed. Foram os dois únicos que até agora encaminharam um e-mail solicitando da gente isso. Dora, obrigado pela pergunta. Eu vou separar a sua pergunta em duas etapas. A primeira do prontuário e a segunda da assinatura do prontuário eletrônico. Eu entendo que são situações diferentes. Quando a gente fala que a operadora exige ou pediu para que seja enviado o prontuário do paciente, isso nunca deve ser enviado em hipótese alguma, nem impresso, nem eletrônico, nem por e-mail, nada. Porque isso é uma determinação, primeiro, do Conselho Federal de Medicina, tem uma normativa que fala sobre isso, e segundo, a LGPD, ela não permite que seja compartilhada informação sem anuência do paciente, do dono do documento, que é do prontuário, que é o paciente.
Essa informação você pode responder a essa solicitação da operadora, informando, aí você pesquisa a resolução do Conselho Federal, informa, fundamenta, também pode fundamentar na própria LGPD, que ela permite essa fundamentação, e responde à operadora que você não vai fornecer por esse motivo. A segunda pergunta é sobre a assinatura do prontuário eletrônico. A gente sabe que, pelo menos há 20 anos, a gente já vem falando sobre prontuário eletrônico. E agora, muitos hospitais de médio e grande porte já implementaram a assinatura eletrônica do prontuário eletrônico com assinatura digital. Esse é um investimento que o hospital vai precisar fazer e os profissionais de saúde eles vão ter acesso a essa assinatura, vão fazer essa assinatura através do hospital. Então, o hospital precisa contratar realmente uma empresa para disponibilizar a assinatura eletrônica para os médicos, enfermeiros, enfim, as pessoas da assistência. Então, esse investimento o hospital, se não fez, ele precisa pensar nisso. Agora, isso não significa que o hospital vai encaminhar esse documento, esse prontuário eletrônico assinado, para a operadora. A regra não muda. O prontuário físico, a regra não pode compartilhar, porque o prontuário é do paciente. Quando o prontuário passa a ser eletrônico, a regra não muda. A proibição de compartilhamento, ela permanece. Olá, Carlos, bom dia. Bom dia, Eduardo Moreira. Bom dia, Lucas, tudo bem? Bom dia, pessoal. Joia. Eu entrei na reunião aqui no webinar uns minutinhos após o início, mas eu queria tirar uma dúvida. Hoje nós temos preconizado pela ANS que, num contrato, a gente tem que relacionar toda a tabela que está pactuada com aquele prestador. Então, vamos supor que eu credencie no plano de saúde um otorrinologista, um otorrinolaringologista. Eu pego lá as especialidades numa MB92 ou numa CBHPM e elenco todos os itens da especialidade dele, tá? Se ele for atender a todo o rol ali dos procedimentos da especialidade dele. Existe alguma maneira legal de fazer algo mais sucinto? Por exemplo, a gente tem alguns contratos antigos que consta lá, por exemplo, AMB 92 vezes X valor de CH, ponto. Ou seja, tudo que eu for pagar para ele, eu vou na AMB 92 e multiplico pelo valor do CH pactuado, né? Então, nesse contexto, há algo que se possa fazer ou, de fato, a única maneira é relacionar item a item? Obrigado. Obrigado, Eduardo, pela sua pergunta. Quando a gente as tabelas públicas, você citou a AMB e CBHPM. Quando a gente credencia uma instituição, quando o hospital faz um contrato com a operadora e ela relaciona os procedimentos e os códigos da TUS que ela vai atender, essa tabela, CBHPM, por exemplo, ela deixou de ser uma tabela aberta para se tornar uma tabela particular, uma tabela, como se fosse um pacote, uma tabela própria. Quando a gente cita no contrato somente a tabela, significa que tudo que está na tabela sobre daquela especialidade você pode atender. O que pode acontecer? O profissional ele pode falar, olha, essa cirurgia eu não faço, esse exame eu não faço. Aí, por isso que as operadoras optam em fazer um contrato, tornar essa tabela como uma tabela particular, uma tabela própria entre o credenciado, o prestador e a operadora. Porque a gente sabe que pode acontecer, a operadora ela manda um paciente, um beneficiário, para fazer um certo procedimento ou algum exame, e o hospital ou a unidade de saúde ela não realiza esse procedimento. Por isso, e aí o prestador vai falar, eu não faço. Aí começa uma discussão, mas você falou, na tabela, a gente contratualizou a tabela CBHPM completa, então significa que você faz.
Por isso que é importante ter essa tabela própria entre a operadora e prestador. Quando o prestador mudar ou incluir novos procedimentos, cabe a ele informar a operadora que vai começar a estar habilitado para atender esse serviço, que precisa que a operadora faça um aditivo contratual incluindo os códigos. Aí você consegue sanar esse problema de não habilitação de alguns itens da tabela. Obrigado, Carlos. Disponha. Ô, Carlos, antes de você continuar, acho que é interessante, só para não perder aqui, já tem muitas mensagens aqui, mas eu vou fazer alguns são comentários, alguns são mensagens, são perguntas, né? A Tailane, temos muita dificuldade com as operadoras para a inclusão de cláusulas que já estão normatizadas. Por exemplo, IPCA, com reajuste, né? Para reajuste, multa por atraso. E, além disso, a ANS veda que a operadora impeça o reajuste ou vincule a sinistralidade e, mesmo assim, uma dificuldade incrível. Isso sobre especificamente de reajustes, vou tratar daqui a pouco, que eu trouxe inclusive prints de contratos, que alguns de vocês talvez fiquem assustados com algumas empresas, alguns hospitais assinam esse tipo de contrato. Então é assustador, vocês vão ver daqui a pouco. Eu peço paciência, que daqui a pouco a gente trata sobre esse tema. Tranquilo. O Agenor, caso de auditoria para liberar diárias ou procedimentos, podemos fornecer cópia do prontuário? A gente comentou um pouquinho atrás ali. Não, prontuário não. O que a gente não pode confundir é prontuário médico com relatório da conta e relatório médico. Isso pode ser fornecido. Enviar a conta para a operadora com todos os itens é uma determinação e a gente precisa fazer isso, o hospital precisa fazer isso para receber, para que a operadora possa auditar a conta. Agora, o prontuário, em hipótese alguma, pode ser enviado para a operadora. Nós já falamos sobre isso um pouquinho, Agenor. Acho que a gente poderia, depois, se você seguir lá a Azevedo Capacita no YouTube, só pesquisar Azevedo Capacita, tem algumas coisas falando, a gente já falou sobre isso um pouquinho lá. E a Silene seguiu a mesma linha aí, que tem operadora que está solicitando a evolução do prontuário para a liberação da autorização. Não pode fazer isso. O que pode ser feito, eu repito, é um relatório médico justificando porque ele precisa internar o paciente, porque ele precisa fazer esse procedimento. Isso é normal acontecer. Eu vou fazer o seguinte, terminando aqui, eu vou pesquisar, vou mandar para você, Lucas, a resolução do Conselho Federal de Medicina que trata sobre esse tema, sobre o compartilhamento e proibição do prontuário médico. Tá? A continuação aqui da Silene foi isso. Caso o prestador pronuncie formalmente o interesse de realizar o reajuste e a operadora não dê retorno, o prestador pode realizar o reajuste de acordo com o índice proposto no contrato, sem o retorno da operadora. Se isso acontecer, vai ter glosa. Eles vão glosar falando que glosa com valor a maior. Essa observação que eles colocam na glosa. O que pode acontecer, o que pode fazer é negociar, tentar negociar com a operadora, insistir nessa negociação, para que seja aberta essa negociação. Se não ocorrer essa negociação do período determinado, daqueles 90 dias do ano, aí sim aplica o reajuste no aniversário do contrato. Mas mesmo assim, a aplicação do reajuste ela não vai ser automática. Ela necessita de um aditivo contratual assinado pelo operador e o hospital. O hospital, se ele pode, claro, ele pode aplicar o reajuste de forma unilateral, mas ele está ciente que vai ter glosa. A Tailane fez um comentário, voltando lá no prontuário, os dados do paciente, que algumas operadoras já incluem isso no contrato. Assim, algumas operadoras já incluem no contrato que os pacientes têm ciência de que haverá compartilhamento dos dados através de contrato entre paciente e operadoras. E aí? Não, quando acontece isso, eu peço para excluir do contrato e fundamento com
a resolução do CRF, Conselho Federal de Medicina, e a LGPD. Isso não é permitido, não. A gente não aceita esse tipo de inclusão em contrato, não. Eu já vi que a operadora coloca isso em contrato, mas a gente não aceita, a gente discute e as operadoras excluem. Além disso, tem uma outra coisa de glosa que eu peço, em alguns contratos a gente pede para colocar, que é quando o paciente tem a glosa indevida e a operadora mantém a glosa, a gente abre discussão na parte técnica, onde o médico da operadora e o médico e o auditor do hospital e um terceiro, como se fosse a junta médica, né, que as operadoras utilizam, sempre para discutir se aquilo é para definir a glosa. Tem operadora que aceita, tem operadora que não. Então, mas vale a pena incluir pedir para incluir essa cláusula no contrato, porque é mais uma segurança para o hospital. O André fez esse comentário, o André Almeida. André Almeida quase não está aqui, né? Grande André Almeida, o pessoal da Numbers lá, um abraço. Já a última vez que vi faz alguns mês passado, né? Lá na FEOSP. Ele fez um comentário que vejo que às vezes foi uma pergunta junto ali. Vejo que às vezes essa anuência, né, do paciente está de forma muito discreta na ficha de admissão, né? Falando que permite que o hospital use o prontuário para diversos autos, né? Para diversos usos, né? E isso é questionável, assim, isso é válido, apesar de eticamente questionável, né? Então, quando a gente assina um contrato, que o contrato ele fere uma lei ou fere uma normativa, esse contrato não tem validade. Então, se eu falar qualquer contrato assinado que está ferindo ou está indo contra uma lei federal, esse contrato é um contrato nulo. Então, por isso que a gente, mesmo o paciente assinando, falando que ele pode ter acesso ao prontuário médico, uma lei federal e o Conselho Federal proíbe essa autorização, digamos assim. Então, a operadora não pode fazer isso. Diferente quando o paciente, o independente, que minha filha está internada, ela é menor de idade, eu preciso ter acesso ao prontuário. Ok, responsável sim. Agora, qualquer pessoa, qualquer empresa, aí fica fácil, né? Chega no hospital, pede o prontuário, o hospital fornece para todo mundo, isso não é permitido. Então, quando acontecer isso, a fundamentação primária é a Lei Federal 13.003, desculpa, a Lei LGPD, de proteção de dados, e o Conselho Federal de Medicina, a resolução. Então, são normas que proíbem esse tipo de compartilhamento. Claro, a operadora ela vai fazer de tudo para ter acesso à informação do paciente, para glosar a conta, para, enfim, protelar atendimento, protelar autorização. Ela tem um prazo de 21 dias úteis para realizar o procedimento. Então, ela procura mecanismos, ela busca mecanismos para que isso seja estendido o máximo possível. E muitas vezes ela pode utilizar essa informação do não compartilhamento do prontuário, para falar para o paciente: olha, a gente pediu um documento para o hospital não mandou. Então, a resposta, quando chegar essa solicitação, é enviar uma carta para a operadora falando que não vai fornecer, porque a lei federal não permite, a LGPD não permite, o Conselho também não permite esse compartilhamento. Que quem pode ter acesso é o médico da operadora, ele pode vir no hospital e ter acesso, e o enfermeiro. São profissionais da saúde. Isso em loco. Mas eles não podem, mesmo eles vindo fazer essa auditoria em loco, eles não podem tirar cópia e nem fotografar o prontuário. Tá, tem mais perguntas aqui, a gente já pode, para a gente poder prosseguir, mas se a gente continuar, não vão ficar para trás. Ó, o André Almeida é a melhor pessoa para a gente estar juntos lá no Hospitalar, viu, Carlos? Cola nele, que Excelente, estaremos lá. Na conhece todo quarta-feira mundo, estarei conhece lá. todo mundo. O ano passado eu fiquei junto com ele, assim, muita gente andando para um lado e para o outro. Muito Ele está bom. com stand lá, ele vai só como visitante? Eu não sei de dizer, mas ele provavelmente vai, né? Que tá aí junto, tá perto de vocês aí, tá pertinho de São Paulo, então provavelmente se não tiver stand da Numbers, ele vai estar por lá, provavelmente. E eu vou estar junto dele lá do Excelente. lado. A Elise, o Elias e a Michelle tá falando sobre a ANS, né? O que a ANS pensa sobre isso, sobre esse caso? E quando há uma cláusula informando
que o reajuste deverá ocorrer na data do aniversário do contrato, porém ambas as partes não seguem acordado. Então, qual que é a implicação? O que a ANS prevê A sobre isso? INS, a INS ela não se envolve com o prestador. O negócio, ela só determina as regras da operadora. Tanto é que as regras contratuais, as cláusulas permitidas e obrigatórias e proibidas no contrato, é uma resolução da INS, que depois virou a Lei 13.003. Então, a INS ela não vai intervir nisso. Se o hospital e a operadora não reajustarem o contrato, para a INS não muda nada. Para a ANS, foi uma negociação entre operador e prestador. Então, ela não vai tomar partido da não aplicação do reajuste. E a auditoria, Gil, a auditoria, como que a operadora irá realizar a auditoria da conta se a mesa ela não pode acessar esse prontuário? Na verdade, assim, o prontuário tem a evolução, basicamente o procedimento que o paciente fez, a evolução do paciente, a medicação que ele tomou, quanto tempo ficaria internado, enfim. A conta, diferente da conta, a conta tem o lançamento do que o paciente utilizou. Então, não tem evolução médica. O paciente passou, enfim, teve um problema, uma intercorrência e precisou tomar mais uma medicação. No prontuário tem essa informação. Na conta, não. Na conta, só consta que ele tomou a medicação. Então, na conta são valores, são códigos e são descrições de medicações e tratamentos, diferente do prontuário médico, que vai ter toda a evolução, se ele tomou café, que horas ele tomou café, que horas ele almoçou, que horas ele... Enfim, tem tudo que aconteceu durante a estadia do paciente no hospital. Certo, a Evelyn fez um comentário aqui, que algumas perguntas talvez sejam algumas falas antigas que a gente estava, não antigas, mas que a gente estava falando sobre no comentário, e aí, como tem a ordem aqui das mensagens, ele já passou um pouquinho, mas a Evelyn fez um comentário aqui que isso não é contratual, né? Foi as partes aceitem, voltando lá, falando sobre prontuário, provavelmente, isso precisa fundamentar o contrato conforme a LGPD. Oi, Lucas, bom Exatamente, isso dia. mesmo. Oi, Evelyn, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo É jóia. referente à mesma dificuldade, às vezes, do reajuste. Aí o prestador, ele não aceita, fica aquela briga, a gente tem que aplicar. E aí eu entendo que se quando as partes não entendem, é contratual, a gente vai ter que aplicar de qualquer forma. Quando não é das duas vias, né, no caso. Sim, o contrato ele pode... A partir de hoje, eu não, desde quando eu comecei na área comercial, tratando de contrato, de hospitais, e já estive do outro lado da operadora também. Então, quando a gente, hoje, no hospital, eu não aceito esse tipo de cláusula. Eu peço para alterar e fundamento com as leis, com a LGPD e com a resolução do Conselho Federal. A operadora sabe que ela está errada. Tanto na própria Lei 13.003, se você der uma olhada, se você ler, você vai encontrar que lá tem o que pode ser as cláusulas permitidas, negociáveis, obrigatórias e proibidas. A própria 13.003 fala sobre isso, que ela trata da contratualização entre operador e prestador. Então, ela diz que, por exemplo, nenhum tipo de interferência no atendimento médico, na conduta médica, pode constar em contrato. Nenhum tipo de ingresso sem a permissão, seja ela no hospital ou fora, de pessoas da operadora, no tratamento do paciente, ela não deve ser considerada. Então, a própria 13.003, ela não permite isso, que ela proíbe esse tipo de interferência. Ricardo Até porque Pereira. também a gente coloca o prazo também, né, Carlos? Ah, até 30 dias, se não for negociado, a gente aplica o reajuste, né? Porque daí entende que as duas partes entenderam que tem que ser, né? E sobre a questão da cláusula LGPD, como você mesmo está complementando, eu entendo assim, os contratos eles precisam se fundamentar e hoje tem que ter as cláusulas da LGPD.
existe, né? Até a questão mesmo dos prontuários. Quando a gente está falando aqui de prontuário, eu entendo que para as auditorias, a evolução, como você explicou, até mesmo porque é pertinente para que a auditoria possa liberar as prorrogações, né? Então, existem situações, prontuário realmente tem que estar retido no hospital, a gente não tem acesso. Mas as evoluções, sim, até mesmo por conta de prorrogação. Sim, mas é exatamente isso. A prorrogação ela vai ocorrer através de um pedido e explicando por que houve esse atraso, né? E você pede essa prorrogação. No reajuste, Pode continuar, desculpa, pode continuar. no reajuste, mesmo tendo um contrato, o tempo, o período de análise, de reajuste e aplicação, o hospital, por enquanto, o hospital, se ele fizer esse reajuste automático, digamos assim, ele vai ter uma punição que vai ser a glosa futura. E quando entrar o recurso de glosa, claro, vai entrar com recurso de glosa, a operadora vai falar que a glosa será mantida porque a tabela, o valor está diferente, porque não houve essa negociação, não tem esse contrato, esse aditivo para entre as partes ajustando o valor do contrato, o valor do serviço. Obrigado, Evelyn. Se tiver mais alguma consideração. A Silvia Andrade, ela está até compartilhando com a gente, acho que o pessoal está vendo aí. Silvia, fica à vontade para falar um pouquinho. Acho que ela compartilhou falando sobre o Conselho Federal aí de Medicina, né? Fique à vontade para falar, explicar para a gente aqui e falar o que é que está compartilhando. Acho que é importante. Não sei se você está conseguindo abrir o microfone aí, mas ela compartilhou sobre. Você está conseguindo ver, Carlos? Não, eu não consigo Talvez ver não aqui o tá, chat. né? Ela compartilhou na tela, acho que talvez. Silvia, se você não conseguir abrir o microfone, acho que eu não consigo por aqui também. Então eu posso parar o compartilhamento, mas é um despacho do Conselho Federal. Depois eu posso te mandar, Carlos, e aí você dá uma olhadinha aí dentro do Por WhatsApp. favor. Perfeito. Você me manda, aí eu leio e preparo uma resposta e mando para Eu ela. acho que você não consegue, como você está compartilhando, você não vai conseguir ver também aí as informações. Acho que a Silvia talvez for compartilhar com a gente para mostrar, compartilhar, mas se você não tiver vendo, acho que não vai fazer sentido. E a Silvia não poder abrir o microfone para falar e explicar um pouquinho, não vai fazer sentido muito esse compartilhamento. Então eu vou parar só um pouquinho aqui, viu, Silvia? Se você puder falar um pouquinho depois, fica à vontade para compartilhar novamente. Excelente. Vamos esperar lá, se ela conseguir compartilhar. Isso, se ela conseguir, ela me manda depois. Isso, a gente compartilha e eu te mando. Bem tranquilo. Ricardo Cruz Vermelha, Paraná. Ricardo Pereira. Bom dia, Carlos. O que você acha sobre o aumento das propostas das operadoras de saúde, o uso de áreas semi ou globais e o empacotamento de procedimentos cirúrgicos das consultas de atendimento, do pronto atendimento, é isso, né? Então tá, vou ler de novo, só aqui, ó. O que você acha sobre o aumento das propostas pelas operadoras de saúde para uso de áreas semi ou globais e o empacotamento de procedimentos cirúrgicos e consultas de pronto atendimento? Ricardo Pereira, Cruz Vermelha, Paraná. Ricardo, obrigado pela pergunta. Esse tipo de mudança é uma tendência, ela já vem acontecendo há algum tempo. Eu lembro que no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? A discussão era como que as operadoras iam tratar os prestadores no futuro. Que algumas operadoras estavam verticalizando o atendimento. Elas compravam hospitais, montavam centro médico, laboratórios, para verticalizar para redução de custo. Muitas delas, principalmente em São Paulo, a gente tem hoje uma das maiores empresas, sendo for a maior, de saúde suplementar, que eu diria que 70% até mais verticalizado, o atendimento é verticalizado.
E isso foi naquela oportunidade, naquela época, foi muito bem, 2000, anos 2000, 2010, e aí seguiu. De uns 10 anos para cá, aproximadamente, tem mudado o foco para empacotamento de serviço. Porque o que as operadoras querem é ter uma previsão de pagamento, uma previsão de despesa. Quando ela empacota um serviço de diária global, pronto-socorro, diárias e taxas, ou pacote cirúrgico, ela já sabe, autorizou um atendimento, ela já sabe quanto que ela vai pagar daquele paciente. Diferente quando a gente trata de uma conta aberta. Então, tudo que for o paciente utilizar vai ser cobrado linha a linha da conta. No pacote, não. A gente faz um pacote com serviço, digamos, um procedimento, como ele falou, diária global, tudo que tiver na diária, enfermagem, medicamento, soro, gás, os gases, tudo está no pacote. Então, a operadora vai pagar um X da diária e tudo que vai acontecer nesse período, com exceção de medicamento de alto custo, que é uma negociação que a gente precisa deixar fora da DG, vai estar no pacote que ela negociou. Porém, o hospital precisa tomar muito cuidado para entender que o valor que a operadora está pagando paga seus custos e ele tenha um lucro com isso. Porque senão o hospital quebra. Porque hoje as operadoras elas mandam uma diária global, valor muito baixo, inclusive em UTI, com UTI, e elas não querem negociar depois. Quando a gente assina o contrato, para elas aquilo virou lei. Para a gente mudar, é uma briga que a gente não consegue, muitas vezes, chegar numa discussão que a gente tenha vantagem sobre isso. E aí elas vêm, olha, se vocês não aceitarem, a gente vai desabilitar. Então, essa ameaça que eles costumam fazer. Então, o que primeiro o hospital tem que fazer é entender seus custos, saber se o valor que ela está negociando daquela DG é suficiente para pagar os custos. No pronto-socorro, atendimento pronto-socorro, muitas operadoras colocam, inclusive, tomografia, ressonância, raio-x no pacote. Então, isso precisa tomar muito cuidado, porque o custo de uma ressonância e de uma tomo, dependendo do hospital, é maior do que o valor do pacote. Maior do que o atendimento médico, maior do que o raio-x, o gesso, o medicamento, o soro, enfim. Então, isso que o hospital precisa tomar cuidado. Mas é o que eu falei, o que a operadora quer é ter uma previsão de quanto ela vai ter de pagamento para aquele hospital, para o paciente, no final do mês. Porque as operadoras, elas têm estatística que ela sabe se ela tem X usuários, ela sabe quantos atendimentos de pronto-socorro ela vai ter no mês. Elas têm esse planejamento. Quantas cirurgias, quantas internações, quantas consultas, enfim, ela tem esse planejamento na tela, e muito fácil. Muitos hospitais não têm essa informação, mas as operadoras, os auditores, os atuários, eles fazem isso e os gestores das operadoras sabem, geralmente tem uma tela na parede, um telão, com um gráfico, um dashboard com esses dados. A gente tem aqui mais uma. A Mariana fez um comentário, fez uma pergunta e já temos até alguns comentários aqui. Achei bacana que o pessoal já vai perguntando e algumas pessoas já vão comentando, né? Sobre a pergunta. A Mariana perguntou se após a autorização do convênio ainda pode glosar o procedimento já autorizado e não realizar o pagamento? Acontece isso também. O que a operadora fala é o seguinte: eu autorizei para o paciente, não autorizei para o hospital. É uma autorização de atendimento e não uma autorização de faturamento e pagamento. Essa é uma briga. Isso o hospital precisa bater forte na operadora, porque a partir do momento que ela liberou a senha não fala que é um atendimento do paciente. Mas se a gente for seguir esse racional, o atendimento do paciente, ele vai ser atendido em qual unidade de saúde? Na guia que foi impressa, que foi emitida. Então, é uma discussão, tem acontecido isso mesmo, e os hospitais precisam bater na operadora, pegar firme, por isso é importante do relacionamento com as operadoras, ter no dia a dia muito próximo para, quando acontecer esse tipo de coisa, sentar, se possível, fazer uma agenda positiva de encontros a cada 2 meses, a cada 1 mês com as operadoras,
mesmo que não tenha assunto para discutir, faça um bate-papo, vamos avançar em tal situação, estou com isso, a gente pode ajudar. Enfim, olha, a gente está pensando em abrir mais um serviço de tal especialidade, por exemplo, câmara hiperbárica, a gente consegue habilitar, enfim, ter esses contatos periódicos para, quando acontecer esse tipo de coisa, esse tipo de negativa, já ter um relacionamento, um alicerce formado, firme, para evoluir, para chegar no que a operadora pague, né? Isso que a gente quer. Bom, tá certo. Alguns comentários, mas foi exatamente sobre isso, né? Sobre o in loco, né? Sobre a auditoria in loco. A Evelyn está nos ajudando aqui também, compartilhando as informações com a Mariana. Acho que você pode continuar. A gente vai seguindo aqui nas perguntas e estou por aqui. Vamos lá. Excelente. Antes de continuar, eu queria fazer um comentário ainda sobre autorização e glosa. O que tem acontecido também é que o operador autoriza, por exemplo, a UTI, uma interação na UTI. Quando o paciente, quando o hospital manda a conta para a operadora, ela transforma esse atendimento em UTI em atendimento em enfermaria ou quarto. Então, isso também tem acontecido. É aquilo, brigar, sentar no contrato, negociar e falar assim, não, foi por isso, você autorizaram tal coisa, e o relatório médico diz que o paciente precisava ficar nessa internação. Também acontece quando autoriza internação ambulatorial, né, ambulatorial não, internação clínica, quando manda a fatura, a operadora transforma a clínica, internação clínica, em hospital dia. Então, isso também tem acontecido. Agora, vamos lá, vamos continuar aqui. Senão o tempo a gente não consegue finalizar. Eu vou Não, mas tentar pode ir, mas passar. tá tranquilo. Mas tem mais. Acho que eu vou ler os comentários só para não deixar passar, que a Mariana até aí você pode dar sequência, mas sobre o in loco, né, que quando a Mariana falou que após a autorização do convênio, então pode glosar o procedimento já autorizado, fez aquela pergunta. Então a Evelyn comentou que se for in loco, pode glosar caso seja indevida a autorização, e é o que ela entende, né? E como sabemos, como que ela sabe que se é indevido, se já liberou, a Mariana refez aqui a pergunta, só para a gente contextualizar, tá? E em loco a auditoria vai ver se é pertinente ou não. Glosa técnica tem que ser feita no ato da auditoria em loco, após não é cabível de glosa. Esse é o último comentário aqui da Evelyn. E a Silvia que mostrou pra gente lá, a Silvia que, viu, Carlos? A Silvia que compartilhou com a gente a tela, ela orientando sobre o compartilhamento do prontuário das operadoras, porque nós já conversamos um pouquinho aqui, eu não estou achando a mensagem da Silvia mais para cima, mas ela falou que ela não conseguia abrir o microfone. Mas ok, Silvia, mas ficou aqui até na tela, depois eu vou enviar para o Carlos, Dr. Carlos Miranda, e aí a gente vai conversando internamente aí. Obrigado, viu? Vamos lá, Carlos. Vamos lá. Obrigado a todos pelos comentários, pelas perguntas, e vamos em frente. Tudo certo aí? Consegue ver a tela, Lucas? Sim, perfeito. Então, sobre imagem de receita, né? Melhor, estudo de viabilidade para novas receitas. O hospital, quando fala hospital, fala comunidade de saúde no geral. Precisa estar muito atento a mudanças de comportamento do mercado, e a área comercial precisa entender quem são as empresas, quem são os serviços que estão em sua volta, para expandir serviços com os operadores, serviço de saúde, seja ele ambulatorial, clínico ou cirúrgico. Então, observar oportunidades que a região oferece para ampliar esses serviços oferecidos à população. E, claro, a gente precisa também fazer com que esse serviço esteja no rol da ANS, para depois pedir extensão para as operadoras de saúde. Isso pode acontecer através de pesquisa de diversas formas, de especialidade, serviço,
pagamento, modalidades, enfim, a gente tem buscar na nossa região o que ela oferece, que a gente possa melhorar o atendimento e serviço da população. Bom, agora os reajustes. Lembra que eu falei que tinha contratos que alguns iriam ficar chocados? Eu, particularmente, quando alguns deles eu fico preocupado, porque se essa for uma tendência, os hospitais vão precisar melhorar cada dia mais as suas equipes, os seus sistemas, principalmente de controle, para evitar que isso aconteça. Essa operadora, por exemplo, é um contrato, ela prevê o seguinte, que os valores de diárias e taxas serão, conforme tabela, serão reajustados a cada 12 meses. Até aí tudo bem, sem nenhum problema. Na 3.91, ela fala o seguinte, que cabe a livre negociação desse reajuste nos primeiros 90 dias do ano, a gente já falou no início, né? Desde que a unidade de serviço, ou seja, o hospital, solicite solicite o reajuste nos primeiros 90 dias. E se não houver acordo do percentual, será aplicado 50% do IPCA, que é o índice previsto no contrato. Ou seja, se o IPCA, se você na negociação você pediu 5% e o IPCA deu 4% dos últimos 12 meses, a operadora, se vocês não entrarem em acordo, vai reajustar 50% dos 4%, ou seja, 2%. Aí a coisa complica. Caso o hospital ou a entidade de saúde não apresente interesse em reajustar o contrato nos primeiros 90 dias do ano, no aniversário do contrato, vai ser aplicado 20% do IPCA. Ou seja, em tese, uma negociação que você poderia reajustar 5%, você vai reajustar em 4%, 20%, eu não sou bom em matemática, né? Mas quanto que dá, Lucas? Dá 0,8%. 4%, 20% de 4%, dá 0,8%. Então, uma simples carta que você encaminhou no começo do ano para a operadora pedindo reajuste, que você receberia 50%, ou seja, 2%, que seria a base contratual. Como você não mandou, a operadora vai reajustar só 20% do IPCA. Isso... Já tem até uma... Viu, Carlos? Já tem até uma... A Tatiana até perguntou se isso não é vedado pela ANS. O que a ANS fala é o seguinte, a gente vai um pouco para frente, eu vou falar sobre o que fala a ANS, mas para adiantar, a ANS fala o seguinte, obrigatório não, o prestador precisa pedir o reajuste nos primeiros 90 dias do ano e negociar. Se as partes entrarem em um acordo, o índice acordado será aplicado no aniversário do contrato. Caso não ocorra acordo, ou esse acordo não aconteça nesses primeiros 90 dias, vai ser aplicado o índice previsto em contrato. Aí vem essas duas regras. A operadora, isso fica livre, fica aberto para que a operadora negocie, coloque em contrato. Aí um acordo entre o hospital e o prestador. Nesse caso aqui, se o hospital não fez nada, vai receber, quase não vai ter reajuste. Esse outro contrato, ele segue o mesmo padrão, e aí ele fala, também se não ocorrer o reajuste, aqui na 16.21, ele vai aplicar 50% do IPCA. Ou seja, já é melhor do que o outro, do contrato anterior. Ele não fala em 20% do IPCA. E aí eu sigo com a mesmo racional. Essa outra operadora também, se não ocorrer o reajuste, vai ser 20% do IPCA. A base de negociação é sempre a mesma. Nos primeiros 90 dias, apresenta a carta de reajuste, a 90 dias do ano, negocia, entrou num acordo, ok, faz o aditivo, aplica no aniversário. Não teve acordo do percentual, aí vai a cláusula, a gente entra como validade a cláusula prevista em contrato. Nesse caso, é 20% do IPCA.
e aí segue o mesmo racional. Tem um outro contrato, essa daqui, por exemplo, essa aqui é muito famosa, ela fala 80% do IPCA, então a gente segue a mesma, eu trouxe vários prints, né, que seguem mais ou menos a mesma sequência. Essa última, ela fala que se não ocorrer o acordo, né, ou melhor, se a operadora, se o hospital apresentar a carta de reajuste e não houver acordo, vai reajustar 20%. Se não apresentar essa carta, vai reajustar 10% do IPCA. Ou seja, dos 4%, 4,54%, se eu não me engano, que a gente teve nos últimos 12 meses, vai ser 0,50%, menos que a inflação mensal. Então, alguém quiser fazer um comentário, eu estou à disposição. Essa é a regra que a INSS fala. Quando a INSS fala o seguinte, a INSS determinou, melhor, criou esse termo de fator de qualidade. Quando o hospital ele é certificado com a acreditação nível máximo e cumpre todos os requisitos, segurança do paciente, que está previsto na Anvisa, e apresenta as guias TIS até, no mínimo, 75% das contas, ela pode ser reajustada em até 115% do IPCA. Essa é uma regra da INSS. Essa regra, as operadoras, elas não levam em consideração muitas delas, é claro, não vou generalizar, mas muitas delas não levam em consideração esses níveis. Ela já trata direto no contrato do IPCA, 100% do IPCA, e como a gente acabou de ver, muitas delas menos que o IPCA. O que a gente faz nos contratos novos? O que eu peço para incluir? Inclui esses termos. Quando o hospital ele é certificado, que seja certificação máxima ou certificação setorial, que é do corpo de assistência, ela vai receber, no caso do nível B, 110 e do nível C, 105. E aqueles hospitais que não têm nenhum tipo de qualificação, ou seja, certificação, seja a ONA, enfim, ele pode receber até 100%. Mas a operadora, ela acaba, algumas delas, elas acabaram optando em colocar uma regra própria nos contratos. Aí cabe ao hospital negociar e falar, não, eu quero que você seja constado em contrato a regra da ANS, que é essa regra que eu estou projetando aqui. Essa imagem eu baixei do site da ANS, uma imagem pública, lá tem resolução, explica passo a passo, fala quando é hospital, fala quando é clínica, hospital dia, pronto-socorro, laboratório, tem todos os setores da saúde. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso, Lucas? Tem alguma coisa? Eu vou parar de Desculpa, compartilhar. estava fechado o microfone, né? Desculpa. Carlos, assim, a gente tem dois comentários sobre o tempo das operadoras ali que não respondem. Então, um é do Agenor, voltando lá para as glosas, né? Que as operadoras não respondem durante um ano, violando o acordo do contrato, que é um prazo de réplica de 30 ou 60 dias para cada lado. Nesses casos em que a operadora não responda, o que pode se fazer? Nesse caso, é negociar, sentar, chamar o operador e falar, olha, o contrato fala isso, a gente precisa rever, precisa melhorar. A gente aqui no hospital, nós tivemos alguns casos desse tipo, a gente está negociando. E é o que a gente pode fazer. Ou, em último caso, se for uma operadora com valor que não represente muita coisa no faturamento, pode suspender o atendimento, enfim, aí vai uma decisão do hospital de como vai lidar com isso. A gente teve recentemente aqui no hospital a suspensão de um atendimento de uma operadora por falta de pagamento. Então, a gente optou em suspender o atendimento em sua totalidade. Então, são regras, são situações, são decisões que o hospital precisa sentar, discutir, internamente discutir e tomar uma decisão antes de falar com a operadora. A Sirlene fez outro comentário aqui. Se a operadora pode se negar, uma pergunta, né? A operadora pode se negar a realizar o reajuste?
que muitas vezes a operadora não responde à manifestação, interesse de reajuste do hospital. A negativa, ela pode acontecer de duas formas. Ela pode acontecer que a operadora simplesmente não responder, aí cabe o nosso pessoal insistir com a operadora para que tenha uma resposta definitiva. E a segunda forma que eles fazem é responder um e-mail falando que no momento está passando por dificuldade, que não vai reajustar porque está com as contas vermelhas, enfim, vai argumentar para não reajustar. Ela já abriu uma negociação. A partir daí, a gente vai sentar e negociar com a operadora para que seja reajustado. Se a operadora tem dificuldade com atendimento, se ela tem dificuldade de recebimento dos clientes, a gente não pode, a gente como hospital, a gente não pode aceitar essa narrativa sem argumentar que a gente também tem esse tipo de problema. A gente tem glosa, a gente tem aumento de imposto, a gente tem aumento de insumos, a gente tem um aumento de salário de funcionário, a gente tem uma série de despesas não previstas lá no contrato com a operadora. E o contrato, ela prevê que seja atualizado uma vez por ano. Então, é isso que a gente argumenta com as operadoras para chegar num reajuste, pelo menos reajuste mínimo, para não ficar mais 12 meses defasado. A Tayane comentou que, assim, que parar, né, a paralisação também é complicada, né, porque há uma cláusula que veda isso, né, veda essa prática pelo hospital. Foi o comentário que você fez lá, então, né, vamos... Tem um contrato que tem isso mesmo. Então, por isso, a primeira coisa que tem que fazer é analisar o contrato. O que está no contrato? Tal coisa. Mas aí, essa cláusula, quando o contrato tem uma cláusula falando que você não pode suspender o atendimento, ok. Dá uma olhada nas proibições. Dá uma olhada em multa, motivos de multa. Então, dá uma olhada que lá deve ter alguma coisa que permite também. Então, você não pode suspender por uma cláusula de suspensão, mas você pode suspender pela falta de pagamento. Porque muitas vezes está no contrato não pagamento durante 3 meses, por exemplo, o contrato pode ser rescindido. Aí você opta, em vez de rescindir o contrato, você opta em suspender, com base naquela cláusula. Então, precisa ler o contrato com muita calma, entender e decidir qual que vai ser o caminho a ser tomado. Tá joia. Vamos seguir. Vamos lá. Bom, glosa. Se glosa ninguém quer ter, né? Glosa, todo mundo sabe qual é o conceito. Eu trouxe aqui o objetivo, que é reverter sempre que possível as glosas, né? Porque quando a glosa acontece, o atendimento foi prestado e a operadora simplesmente não pagou. E na glosa, não é simplesmente a gente recursar. Primeira coisa, qual o motivo da glosa? Eu fui glosado porque eu atendi um paciente sem autorização. E esse procedimento é obrigatório a autorização prévia. Ok. Argumento com o operador para tentar pegar uma autorização pós, abre prazo, isso é negociável. Outro ponto. Eu fui glosado, a operadora glosou porque o valor que eu faturei está maior do que o contratualizado. Procurei identificar qual o motivo. O motivo a gente já tem. O motivo o motivo porque o nosso sistema está diferente da operadora, ou seja, a contratualização não foi feita no sistema da operadora, a parametrização, sentar e negociar e ajustar. Eu glosei um valor maior, realmente o contrato o valor operador está correto. Ajusta o sistema para evitar a glosa futura, e essa glosa evita trabalho no futuro. Então, sempre que tiver uma glosa, não é simplesmente recursar, é recursar e entender o porquê da glosa. E aí, negocia com a operadora, entra num acordo, né, porque pode acontecer a operadora não parametrizou o aditivo do sistema, que foi um reajuste pequeno, ou o sistema do hospital utiliza 3 dígitos e a operadora utiliza 2 no sistema, então tudo isso é motivo de glosa. E implementar as boas práticas de treinamento no faturamento, com que cada glosa é um motivo diferente. Então, se a glosa for uma glosa técnica, o meu recurso de glosa ele precisa ter uma justificativa técnica
e explicativa. Se for uma glosa de sistema, erro de valor, enfim, precisa justificar e argumentar especificamente por aquele motivo e evitar fazer glosa de forma genérica. Então esse tipo de prática tem que ser implementado no dia a dia do faturamento e na auditoria. Aí a gente vê, isso vai trazer, com essa análise inicial, a gente consegue minimizar os problemas futuros, maximizar a receita e melhorar a receita, aí a gente melhora a auditoria de faturamento, e é uma consequência. A gente, uma simples mudança de comportamento de algumas áreas, principalmente na área de recurso de glosa e auditoria, elas precisam estar bem integradas com a área de faturamento. E a área de faturamento e autorização, para entender que quando acontece uma glosa, o recurso precisa informar essas áreas que teve glosa e para fazer a correção para que ela não volte a acontecer. Bom, e aí, assim, eu trouxe aqui essa tela, mudando um pouco de assunto. Eu não sei se a gente abre agora para perguntas ou se a gente finaliza, tem mais, acho que 2 slides. É melhor finalizar primeiro, depois a gente abre e fica em definitivo. Isso, pode ser. A gente utiliza, geralmente, uma planilha de Excel para ter a evolução de todos os reajustes que a gente já teve. Então, eu tenho lá operadora, contato, todos os contatos que a gente tem, a data base de reajuste, a data de aniversário do contrato, o último reajuste, qual percentual, a tabela contratada, ou seja, todos os itens, os itens básicos, né, que a gente tem no contrato. E, no final, eu deixo como observação o que aconteceu. Ou seja, olha, entrei em contato, a gente reajustou para a vigência no aniversário do contrato. Já deixo isso gravado para quando chegar no aniversário do contrato, o próprio Excel me avisar. Olha, uma semana antes, 15 dias antes, ele abre uma mensagem falando que eu preciso parametrizar esse sistema. Ou se o hospital ele já tem um sistema que consiga colocar essa informação, parametrizar com data de vigência futura, você já manda essa informação para a parametrização, o cadastro, o TI, depende da unidade de saúde, para que ele faça, inpute essa informação no sistema, mas mesmo assim o comercial ele precisa ter essa planilha, que essa é a ferramenta básica para trabalho, no dia a dia. Porque o contrato, a gente tem contrato que faz aniversário todo mês. Contrato não, diversas operadoras credenciadas, e todo mês a gente tem contrato fazendo aniversário. Então, a gente precisa ter acesso a essa informação muito simples, diariamente, para não perder prazo. E aí, eu trouxe aqui o modelo de carta que eu utilizo, né? Então, eu coloquei aqui a operadora, aí eu informo do contrato assinado entre as partes, falo da resolução 503 e o parágrafo 3º, que trata sobre o reajuste da INS. Eu falo que eu indico um percentual que eu quero negociar inicial e mando essa informação para a operadora. A operadora vai ler e vai responder. Então, essa é a carta obrigatória que a gente manda todo ano. Claro, a gente anualmente muda algumas coisas, porque pode mudar a resolução, pode mudar o período, pode mudar, enfim, pode ter algum tipo de alteração, mas aí a gente sempre mantém o modelo, digamos, pronto, né? Porque a gente faz um para cada operadora, individualiza, número de comunicação de envio, de carta de envio, enfim, essa é uma base que eu utilizo já há algum tempo. E o índice, não sei se vocês têm acesso a esse dado, é um índice compara, né? É um painel, e nesse painel a gente coloca do lado esquerdo, aqui tem os índices que a gente quer comparar. Eu vejo uma operadora IGPM, IPCA, FIP Saúde, NPC, e aí o próprio sistema já calcula tudo isso. É um link de internet, não sei se vocês conseguem visualizar aqui em cima, está em laranja, logo acima da palavra pesquisar. Então, pode acessar, é público, eu utilizo, é muito bom para a gente trabalhar, porque não precisa fazer em calculadora, fazer na mão, em Excel. Enfim, gente, é isso. Eu agradeço a todos, agradeço ao Lucas, e quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer uma pergunta, estou à disposição. Espero
ter contribuído de alguma forma para ajudar, ou pelo menos relembrar alguns pontos de contrato, alguns pontos de diárias e taxa, resoluções, termos que a gente utiliza no dia a dia. E quem tiver dúvida, eu estou à disposição, pode ser através do Lucas ou mandar direto para mim, vocês têm meu contato no final. Então é isso. Agradeço mais uma vez. E estou à disposição. Ó, ainda não acabou, então vamos seguir aqui. Tem algumas perguntas e o pessoal não sai. A gente vai tirar uma foto, a gente sempre faz uma foto, e aí algumas pessoas, "Mas, Lucas, mas eu não vejo essa foto." Entra no Instagram lá, Azevedo Capacita, a foto vai estar lá. Procura no Instagram, todo mundo deve ter aqui. O Instagram, né? Ou utiliza. Quem não utiliza, a gente coloca no LinkedIn, Facebook, YouTube, tá tudo por lá. Então fiquem aí atentos aí pra gente tirar essa foto nossa só para guardar esse momento. Tem algumas perguntas, viu, Carlos? Tem o contato aqui, Carlos Miranda, tem o contato, o e-mail, também o site, também eu vou passar para vocês. Esse material, já tem uma pergunta sobre isso mesmo, o material. Sim, eu creio que sim, né, Carlos? A gente vai disponibilizar isso lá dentro. Eu vou colocar para vocês aqui também o nosso WhatsApp, nosso grupo, na verdade, do WhatsApp. Acho que eu já vou, enquanto isso a gente vai se arrumando aqui, mas eu vou fazer as perguntas, enquanto você vai respondendo, eu consigo ir ajeitando as coisas aqui, ó. Tá. A Maria Aparecida comentou dos altos índices de glosas indevidas, né? E perguntou se a planilha vai ser disponibilizada. Eu acredito que pode ser disponibilizado o nosso material total ali que o Dr. Carlos vai deixar com a gente aqui. A Tailane pediu uma, assim, para tirar uma dúvida, por favor. A RN cita que o reajuste se dá a partir de janeiro de cada ano, mas o aniversário do contrato é outubro, por exemplo. Não significa que tenho que solicitar o reajuste em janeiro, mais 3 meses antes do aniversário efetivo? São situações diferentes. O que a RN fala determinar, demonstrar o interesse de reajuste do contrato nos primeiros 90 dias do ano e negociar nesse período. Essa é uma obrigação que não deve ser discutida em hipótese alguma entre os hospitais. Deve enviar esse documento nos primeiros 90 dias do ano, não mandar, de preferência, eu nunca faço isso, no corpo do e-mail, mandar sempre um documento timbrado, com assinatura, enfim, como anexo em PDF ou imagem, né? Aí depende da opção de vocês. Mandar nos primeiros 90 dias do ano e negociar. Algumas operadoras, mesmo o contrato tendo aniversário em outubro, mesmo tendo o contrato com aniversário em dezembro, a obrigatoriedade de enviar nos primeiros 90 dias do ano. Se algumas operadoras, elas respondem falando, olha, eu vou negociar 30 ou 60 ou 90 dias antes do aniversário do contrato. Ok, você garantiu aquele, como a gente mostrou, você garantiu o índice máximo de reajuste se não tiver acordo entre as partes. No aniversário como a operadora pediu para negociar próximo do aniversário do contrato, você guarda isso no aniversário do contrato, você fala, está aqui, a gente pediu, nesse caso, a gente pediu 8%, 8 e pouco por cento, o IPCA deu 5%, a gente aceita o IPCA integral. Então, a negociação ela muda um pouco quando você apresenta o interesse, você demonstra o interesse em reajustar no começo do ano. A operadora responde que você nem vai negociar no momento oportuno. Isso não tem nenhuma ilegalidade, isso não tem nenhum problema, mas eu repito, nunca deixe de enviar a carta para a operadora no começo do ano. Janeiro, na primeira, no máximo segunda semana de janeiro, já dispara essas cartas. Bom, é isso. Mais alguma pergunta? Se tiver, por favor, fique à vontade aqui. E eu vou pedir para o pessoal já ir abrindo a câmera. Já tem algumas pessoas com a câmera aberta aqui para a gente tirar essa nossa foto. A Maria Aparecida está por aqui. A Sirlene já estava desde o começo. Rosiclei, eu nunca sei, viu, a pronúncia, viu? O Rosiclei, como que eu falo, Rosiclei?
Não, ele abriu o microfone, mas a gente não tá escutando. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Eu nunca sei a pronúncia correta, mas a gente não está escutando. Acho que deve estar tocando. Mas a gente sempre sabe que a gente está sempre junto com a gente. Eu espero que esteja falando corretamente aí. Se tiver, faz um joinha. Não estou ouvindo, não estou. Mas tá certo. Rose Cleixe, é isso? Lucas, Oi. eu tinha feito uma pergunta no chat para o Dr. Carlos, com relação à exigência de algumas operadoras de enviar exames de pacientes para autorização prévia, se isso aí se inclui na vedação de envio do prontuário, se é a mesma normativa. Tá, quem perguntou foi o Dr. Carlos. Quem perguntou foi a Marlise de Faria, tá bom? Eu perdi, tá? Desculpa, eu não. Talvez passou sem ouvir, desculpa. Só entender a pergunta. Para autorização, para autorizar o procedimento, ela precisa do exame, é isso? Do exame de imagem? Exato, eles pedem, na verdade, como eu trabalho com oncologia, eles pedem exames tipo anátomo patológico, imunistoquímica, para poder autorizar os tratamentos quimioterápicos. Quando a gente está falando de tratamento de alto custo, as operadoras geralmente pedem isso, mas isso deve ser enviado para o auditor da operadora, que geralmente é um médico ou enfermeiro, tá? Aí você pode mandar o laudo desse exame. Não é o prontuário, é o laudo do exame, tá? Aí, nesse caso, a gente pode compartilhar que não tem nenhum problema. Que é um Não, exame específico, é um exame específico, não é o problema, a patologia do paciente, a vida dele dentro do hospital. Porque a operadora quer entender se aquele tratamento, o auditor quer entender se aquele tratamento vai ser indicado ou não. Isso a gente pode fornecer o laudo, tá? Bom, todos abertos, a Tailane a Tailane está bem atenta aqui, já perguntou, mas e aí, não entra na LGPD? O laudo? O lado do resultado de exame, né? Ela até poderia, é uma discussão que a gente tem feito, né? Mas como a gente está falando com o profissional de saúde, né? Do outro lado, a gente tem como base a LGPD, que ela permite esse compartilhamento desde que, apesar que tem identificação do paciente, né? Mas o Conselho Federal ele permite esse compartilhamento com a pessoa de saúde, né? Então, a gente está falando só de um exame, um resultado, né? A gente está falando de um atendimento na sua integralidade. Então, nesse caso, tem havido esse tipo de discussão e o entendimento até então é de compartilhar, informar, encaminhar esse laudo, né? Bom, tá certo. Já aí 1h40 aí, né, junto com a gente aí, já conversando, compartilhando. Eu sei que tem muitos assuntos e quem tiver alguma dúvida, eu acho que a gente pode seguir lá o Azevedo, lá no YouTube tem sobre a LGPD também, acho que a gente pode. E tenho certeza, viu, Carlos, que você vai voltar mais uma vez ainda, porque tem muito tema, né? Muito assunto, né? Assim como foram esses últimos, né? 91 já, né? Webinars. Então, eu tenho certeza que vai ter muita dúvida ainda. E essa é a ideia nossa, realmente, trazer cada semana um assunto diferente. Câmera aberta, tô vendo aqui, então vamos lá. A Dora tá junto com a gente. O Eduardo fez perguntas também. Adora, Eduardo. A Evelyn abriu a câmera. A Evelyn, na hora que perguntou, a câmera não estava aberta, mas agora tá aqui, ó. Mas o áudio dela foi. O André, eu tenho certeza, ele deve estar em algum lugar que ele não consegue, mas o dedo dele apareceu aqui agora, mas não dá para ali o lugar que ele está. Eu sei que todo mundo tem ali uma. A gente está no ambiente de trabalho, de repente não dá para mostrar, mas o meu aqui é um. Vocês viram o meu cenário aqui que eu sempre apareço. É, né, ninguém sabe se é verdade ou não, se é real ou não, mas tá aí. A Sirlene também, Rose Cleiton, já falei, a Marília não apareceu, a Aline tá aqui com a gente já, o Daniel tá aqui por aqui também, né, Daniel? Daniel Cristo, a Tatiana, a Cassiana, a Ruth, vamos lá abrindo aí, ó, pessoal, para fazer uma foto bem bacana, vai ficar todo mundo aí, a Kaline, Votuporanga, Santa Casa de Votuporanga também, a Kaline de Matão, o Anderson abriu aqui também, a Elizabeth, a Gláucia, a Genor, a Genor, tá vendo?
É bacana quando a gente vê, viu, Carlos? Quando abre, a gente vê as perguntas, mas a gente não. Quando a gente vê olhando assim, então agora é bem bacana, né? O pessoal que participa também. F. Gonçalves, a Vera Lúcia, o André Barbudo, nossa, tá bonito, hein? Ó, ó. Eita, nós. O André apareceu por aqui. O Ricardo, o André deve estar com o café dele do lá. Sabia que você ia levantar o copo do café. Até meio-dia é café. Eu estou Depois já vendo não. aqui também, estou acompanhando, Lucas. Ah, Tem uma ah. turma conhecida aqui, hein? Até É, o Fábio, entrou o Fábio Gonçalves, lá da Hospital Care, tá aqui com a gente, cara. Que legal, muito obrigado. bom. Ó, eu vou contar até três. Eu vou falar aqui. O Ricardo tá aqui, é da pessoa que também fez pergunta. A Maria Aparecida, a Milena, a Mariana. Eu tô falando quem tá com a câmera aberta aqui. Elizabeth, a Tailane, que perguntou, falou, colaborou com a gente bastante. A Raquel também, junto com a gente, tá quietinha ali. E assim, eu vou contar até três para todo mundo se arrumar aí, né? Ô, Lucas, antes da Oi. foto, só fazer um Ah, comentário. sim. O Fábio Gonçalves, cara, ele é um cara que já está na área da saúde há muitos anos, cara. Ele É. entende muito, cara. Depois eu vou passar o contato para você. Ele vai ele fazer uma apresentação aqui também, cara. Opa, com Ele é certeza. Vai um ser ótimo gestor de bem-vindo. plano de saúde, cara. Então ele vai ter uma visão um pouco diferente, apesar que agora ele está no hospital, né? Mas ele Sim. tem uma consultoria na área, né? Então ele vai falar, trazer coisas boas aí também. Depois eu passo o Então, contato por favor, por favor. seu para ele, vocês se falam, tá? Por favor, vou chamar assim, com certeza. Bom, eu vou contar um, dois, três aí para todo mundo ficar bonitinho, porque as pessoas brigam comigo depois se eu não tiver. O André, quando eu tiro foto, ele aparece assim com o olho fechado, ele, nossa, vai ter que fazer no IA, você vai ter que mexer nessa foto que não tá certo. Então, eu vou deixar bem arrumadinho aqui. Vamos lá. Um, dois, três. Dora, você também. Vamos lá. Um, dois, três. Ah, vamos se arrumar. Um, dois, três. Foi. Já conferi aqui, foi. Pessoal, eu vou antes agradecer vocês, é lógico, né, que vocês estiveram aqui, a paciente de estar com a gente, perguntando e participando. Mas agradecer, é claro, o Dr. Carlos Miranda, que esteve com a gente hoje aqui, trazendo, né, esse tema, esse conteúdo. Acho que disponibilizou o tempo dele para estar com a gente e vocês também, para escutarmos, né, e aprendendo assim, mutuamente. Obrigado, Dr. Carlos Miranda, por estar com a gente nessa manhã, mais uma vez aí, né? Obrigado. Gente, obrigado. Eu desejo a todos uma ótima semana. Quem for para a hospitalar, estarei lá na quarta-feira. A gente pode se encontrar, tomar um café. E quem tiver alguma dúvida durante o trabalho, durante os dias aí, eu estou à disposição. Na apresentação tem os meus contatos, tem o site que eu montei, tem o e-mail, tem celular, então fiquem à vontade para mandar mensagem, tirar dúvida, ou encaminhe para o Lucas, que ele me manda que eu faço será um prazer conversar com todos, ou com vocês. Com certeza. Muito Obrigado, obrigado. obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez por estar junto com a gente. Quarta-feira a gente volta. O pessoal que faz parte do grupo, acessa lá. Azevedo Capacita tem um site do link do grupo. Vai ficar sabendo as informações também. Até mais. Obrigado a todos por estar junto com a gente aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.